Bem-vindos ao Entre Tijolos, aqui você descobre na prática como os ambientes funcionam, com quem vive, sente e respira cada espaço. E para viver cada espaço a gente precisa construí-lo, né? Então hoje o tema que a gente vai abordar é como que a gente planeja uma obra de uma forma eficiente, sem desperdícios. E para conversar sobre esse tema temos aqui Alberto Franco. Tudo bem, Alberto? Tudo bom. Beleza? E minha esposa, arquiteta, sócia da A3, Samela Brito. E a primeira pergunta que eu faço já de cara, acho que todo mundo faz essa pergunta. É possível saber o valor do metro quadrado da obra? É possível saber o valor da obra pelo metro quadrado? É possível? Não. Você consegue ter uma estimativa, mas mesmo assim é uma estimativa que a gente aqui entende que a gente não recomenda, né? Entende que ela não vai ser totalmente válida, né, para você tomar a sua decisão de quantos metros quadrados você vai construir, tomar a decisão de que aquela obra cabe no seu bolso, aquele seu sonho cabe no recurso que você tem atualmente. A gente vê que é arriscado tomar uma decisão. Por exemplo, a gente tem o CUB e aí ele dá uma referência, né, do custo de uma obra. Mas não é necessariamente a sua obra. A sua obra vai ter especificidades que você quer, ela vai precisar atender às necessidades da sua família. Então, é complicado você tomar a decisão do que você vai construir e se você tem o recurso necessário para suprir isso, com base apenas no valor genérico de metro quadrado. Beleza. Alberto, por exemplo, você tem um amigo lá que construiu a casa dele e 200 metros quadrados de obra. Aí ele gastou R$3.000 no metro quadrado. Esse amigo ele pode falar para o outro, não, constrói que vai dar 3.000 metros a sua obra. Será que é possível ele falar isso? Ele pode usar essa informação como uma referência, como a gente falou. Um metro quadrado ali custou. Porque tem muitas variáveis, né, em um orçamento. E a gente usar ele como uma referência, uma informação, é até possível. Mas, como foi falado, a gente não indica, porque cada obra ela tem uma especificidade muito grande. Por exemplo, só de você trocar a mão de obra, por exemplo, a mão de obra que fez a obra dessa, né, pessoa que está ali conversando, e você for contratar uma outra, você já tem uma variável ali que pode mudar completamente a obra. Então, para a gente usar apenas essa informação, ela é muito rasa, entendeu? É possível você usar ela, uma informação interessante para a pessoa começar a pensar sobre o assunto, mas ela ainda vai precisar amadurecer e coletar muito mais informações para chegar num valor mais preciso. Então, se eu tenho duas casas de 200 metros quadrados, são projetos diferentes, em terrenos diferentes, o custo final, então, no caso, não quer dizer que vai dar igual, né? Não, com certeza não. Porque você pode tanto agregar mais elementos numa construção, como, por exemplo, aquecimento para piscina, por exemplo, a própria piscina, sauna. Então, são questões que estão ali, que não correspondem à área edificada da casa, né? Pode ser que tenha contenções, né, muros de arrimo, uma fundação profunda, soluções diferentes de telhado, por exemplo, que vai variar muito de custo. Você pode querer acessórios, né, equipamentos mais valorizados, né, que você precisa fazer um investimento maior, como por exemplo, vou querer uma banheira com hidromassagem, vou querer uma banheira com imersão, ou então vou querer uma marcenaria com um acabamento excelente, vou querer pedras, né, também pedras industrializadas, importadas. Então são muitos elementos que têm variação de custo, né? A gente vê granitos
com um custo de R$ 300 o metro quadrado e ver pedras importadas com custo de R$ 2.000 o metro quadrado, até mais. Então, são muitos itens que podem gerar variações gigantescas no orçamento de uma obra. Sim. Uhum. Existe o CUB, né, que é o custo básico unitário, que é feito pelo sindicato. Ele já tem um valor de metro quadrado da construção. Até que ponto esse valor ajuda a gente numa obra? Sim. Então, até como o Alberto começou comentando, ele vai servir como uma referência, ele até serve sim, né? Como uma referência inicial ali para que a gente consiga passar essa ideia geral de custo de uma obra e aí com isso a gente vai ter uma referência para determinar a área construída daquela casa. Mas o ideal, o que a gente aconselha, é que seja feito um pré-estudo de viabilidade financeira com base no primeiro estudo preliminar. E aí, por exemplo, a gente viu que o CUB, atualmente, o CUB para médio padrão está por volta de R$3.000, né? Quase R$3.000 ali. Então tá. Então eu sei que se eu construir 200 metros quadrados vai ficar mais ou menos R$600 mil. Então, eu quero fazer um estudo preliminar de uma casa de 200 metros quadrados. Né? Só que quando a gente for fazer um pré-EVF, que é um pré-estudo de viabilidade financeira, a gente vai incluir custos ali que não tem no CUB. Como eu tinha falado, de fundação, né? Tem os custos de projeto, tem o custo do terreno, tem custos também do interior, marcenaria, iluminação, né, e alguns itens importantes ali de decoração que já vão ser fixos. E aí a gente vai ter um valor muito mais próximo do real. E esses quantitativos também, eles vão ser com base no estudo. Então, no estudo preliminar, a gente viu que vão ser tantos metros quadrados de esquadrias, vão ter tantos itens de marmoraria, vai ter tanto de mobiliário. A gente vai pegar essas referências de custo por cada um desses itens, né? Pelo grupamento desses itens. E vai chegar no valor muito mais próximo do real do que simplesmente um valor genérico por estado, que é o que o CUB traz pra gente, como de referência, né? Então, a gente acredita que dessa forma vai ficar muito mais eficiente o planejamento. Né, você usa ali, a princípio pode usar o valor do CUB só para você saber quantos metros quadrados. Depois você já avança em cima do estudo preliminar, já consegue chegar no valor mais próximo do real. E depois você vai avançando. Esse estudo de viabilidade financeira ele vai avançando à medida que o projeto também vai avançando. Depois a gente já passa para os complementares. E aí a gente já tem as definições, né, de estrutura, de elétrica, hidrossanitária, consegue quantificar todos esses itens. Aí vai orçando, depois chega nos acabamentos, orça os acabamentos. E aí a obra vai conseguindo ficar ali dentro do planejamento financeiro da família. Né? Eu queria tentar entender um pouquinho mais sobre isso de uma forma mais simplificada. Como que a gente pode diferenciar o CUB de um orçamento de obra de forma prática? Sim, então, os dois são ferramentas de análise de uma obra. Como a gente falou, o CUB ele é estimativo, então ele é uma referência. A gente poderia dizer, uma casa que é construída aqui em Macaé, dentro de um Alphaville, que é uma referência que a gente tem. Ela não vai ter o mesmo custo, o mesmo valor final de um Alphaville em outro local, como São Paulo, como Rio, por exemplo, porque existem custos que são da região, do local que você vai ter. Então, o CUB, por isso, ele leva em consideração uma média do país todo. Então, do estado. Então, ele não vai ser tão preciso assim. E ele, como foi falado, ele não leva em consideração o terreno. Por exemplo, o terreno, ele pode também ser um item que vai alterar completamente o valor, o custo da obra. Porque você pode ter corte, você pode ter aterro, e aí se você tiver corte e aterro, você vai ter contenção, como foi falado, isso já muda, né, o custo da obra.
Dependendo do terreno, do solo que vai ser encontrado ali, você pode ter que usar, ter que fazer estaqueamento do solo. Isso já altera totalmente o custo de uma obra. Então ele não consegue ser preciso. Ele vai ser uma ferramenta de análise e é uma ferramenta importante para poder você ter uma noção, né, de se você está no caminho certo ou não. Mas um orçamento, ele vai ter todas as particularidades daquela obra. Ele vai ter o terreno exatamente, ele já vai contemplar se aquele terreno vai ter corte, se ele vai ter aterro, o tipo de estrutura, né, o tipo de acabamento que vai ser utilizado naquela obra, ou seja, ele vai ser muito mais preciso, ele vai te dar um norte realmente de quanto vai custar a obra, né? Então, uma ferramenta de análise e um outro seria realmente o preço muito próximo do real, que pode ter algumas variações, porque a obra ela pode ter, mas são variações muito pequenas, ela vai estar muito próximo da realidade, entendeu? Bom, deixa eu tentar traduzir aqui. O CUB, então, seria uma ferramenta estimativa. Já o orçamento é uma ferramenta que vai chegar num valor bem próximo da obra. Ou seja, se eu tenho um valor bem próximo da obra, isso me ajuda a tomar melhores decisões. Perfeito. Então, com relação a essa questão de melhores decisões, quando eu estou orçando, e aí eu procuro fornecedores reais da região ou próximos que vão poder fornecer o produto para aquela obra, qual é a vantagem de eu ter esses valores com fornecedores reais? Sim. Deixa eu só voltar um pouquinho nessa questão da diferença, porque o CUB, ele vai dar uma estimativa genérica. É uma média por estado, né? Por exemplo, a gente está no estado do Rio de Janeiro, uma média das obras feitas naquele padrão. O padrão tem o baixo, o médio e o alto. Então, ele te dá referência de 3 padrões, mas é uma média, é uma informação muito genérica. Já o estudo de viabilidade financeira, quando você pega os itens de um estudo preliminar de arquitetura, quanto que tem de alvenaria, quanto que tem de esquadria, quanto que tem de telhado, né, de cobertura, quanto que tem de piso, aí você já vai ter uma estimativa também, mas vai ser uma estimativa com base no seu projeto específico. Entendeu? Isso dá uma diferença muito grande. Você pegar uma informação genérica e pegar uma outra informação que foi feita com base no seu projeto. Né? Vai ser muito mais próximo do real. E aí, quando a gente pega isso e orça com fornecedores, né? À medida que esse estudo de viabilidade financeira vai avançando e a gente orça esses quantitativos que foram levantados do projeto com fornecedores locais, esse valor vai ficar ainda mais próximo do real. Né? Porque isso foi o que o Alberto chegou a comentar também. O CUB vai pegar informações lá da capital do Rio, vai pegar informações de cidades super do interior, né? Tudo que o sindicato conseguir levantar ali vai ser uma média. E a gente está aqui em Macaé, né? E a gente sabe, se a gente for comprar materiais de cidades mais distantes aqui da nossa, a gente vai pagar frete. E qual é a realidade dos fornecedores, pessoas que podem fornecer aqui para a nossa cidade? Né? Então, isso é muito importante para deixar cada vez mais esse custo muito próximo do real, do que realmente o investidor vai desembolsar, né, para conseguir colocar aquela obra em pé. Mas assim, qual é a diferença entre o orçamento e o estudo de viabilidade financeira? Um orçamento executivo, né? O estudo de viabilidade financeira é um orçamento também, só que ele é um orçamento desenvolvido para que a obra seja estudada ainda é uma fase ali de desenvolvimento de projeto. Então, com base nas informações do estudo de viabilidade financeira, o projeto ainda pode ser alterado, né? Porque você ainda está ali em estudo do projeto. E aí você vai avaliar ali a curva ABC para você ver onde está o maior custo da sua obra. Você vai conseguir avaliar esse valor total, o valor dos itens no geral. Achei que eu acabei investindo muito em acabamentos. Eu vou querer investir mais aí especificamente, eu investi muito em acabamentos no geral, mas eu quero caprichar mais na minha área gourmet, vou querer reduzir um pouquinho a qualidade dos acabamentos dos outros ambientes. Então você está numa fase de estudo ali que você ainda pode alterar o projeto. Agora, o orçamento executivo é quando você viu que aquele valor
cabe no seu bolso e agora você vai orçar para executar. Então aí você já pega os prazos, porque aí você consegue montar um cronograma, já pega os prazos dos fornecedores, né? Já vai ver as formas de pagamento, já vai incluir tudo aquilo no orçamento. Já vai ser realmente para execução, não é mais para estudo, é para você executar. Tá, eu queria fazer então uma análise desse estudo em duas situações. A primeira situação é antes de estar com o projeto definido. E uma outra situação é, já estou com o projeto definido, agora eu vou fazer minha obra. Então a primeira situação, antes de definir o projeto, até que ponto esse estudo me ajuda a definir o meu projeto? Então, o Pré-VF é uma ferramenta importantíssima para tomada de decisão, porque tem várias informações que a pessoa precisa decidir. Então, ela vai ter a chance de saber quanto que vai custar a obra dela e ela pode decidir, não, esse custo para mim está inviável, por exemplo, eu preciso reduzir essa obra. Ou não, eu achei que ia ficar até mais caro, então eu posso aumentar um pouco mais o meu projeto, eu posso aproveitar um pouco melhor a área, ou eu estava pensando em fazer uma casa linear por conta de eu imaginar que o custo seria altíssimo, e agora eu fiquei surpresa, eu posso fazer um duplex, eu posso ampliar mais os espaços. Então, num primeiro aspecto, você decidir ali se aquela obra, né, cabe no seu bolso ou não, né? Esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto o custo da obra, quando ele chega para você um número, você também tem aquela informação, eu tenho esse valor para fazer, eu preciso buscar um aporte financeiro, né? Então você vai começar a ter uma informação que você vai correr atrás do valor, se você não tem o valor todo, e isso é importantíssimo, em quanto tempo demora para eu conseguir esse valor, como que são as burocracias para conseguir esse valor. Então, muitas das vezes você pensa em começar a obra e a gente vê muito disso, de obras que começam e param na fundação, ou você vê ali as estruturas levantadas e a obra simplesmente parou, porque não houve, né, um planejamento, a pessoa não achou que ia conseguir fazer e não estava preparada. Então, esse número do EVF é importantíssimo, porque ele vai te dar um norte, se você vai prosseguir com aquele projeto, se você vai alterar, ou às vezes você vai decidir que não é um momento, você vai esperar e não vai fazer, e vai esperar de repente um melhor momento. Então é uma ferramenta importantíssima no caso. A gente já teve, né, situação aqui que o cliente desenvolveu o estudo, a gente fez o pré-VF, né, e aí ele chegou à conclusão de que aquilo tudo que ele queria construir não era viável para o custo, né, o investimento que ele precisaria fazer para construir aquela casa no lugar que estava, e pelo plano que ele tinha ali, né, pessoal, né, familiar, não valeria a pena. E ele acabou, através do EVF, ele descobriu que não valeria a pena aquela obra. Né? Imagina se ele deixasse para descobrir isso quando começasse a obra. Comecei a obra, tá vendo que meu custo com fundação, porque lá teria que fazer também, né, os arrimos, né, as contenções, meu custo com contenção, com fundação, né, com a base da casa já foi astronômico. Aí, imagina para eu terminar essa obra e ele tivesse que abandonar uma obra pelo caminho, né? Foi muito melhor para ele descobrir isso numa etapa ainda de estudo do que descobrir lá na obra. Algumas experiências que a gente já teve, né? Aí pensando no EVF já no cenário de construção, já de planejamento da obra, como que a gente pode usar esse EVF como ferramenta para ter uma boa obra? Sim. Que no estudo de viabilidade financeira, a gente já na fase final dele, né, a gente faz o cronograma de obra, faz a curva ABC, a gente apresenta desde o início, né? Mas a gente faz o cronograma e faz o gráfico de desembolso. E isso é super importante, tanto para o dia a dia da obra, né? Você ter um cronograma ali, o que está previsto para semana, por cada semana de obra, e aí você vai conseguindo ter aquele acompanhamento, né? Para ver também, além da produção, né?
o que a mão de obra precisa produzir, os materiais que precisam estar no canteiro para que ela produza, né, aquilo. Então, extrair essa informação do EVF, né, ali como um planejamento é super importante, né, para o andamento da obra. E o gráfico de desembolso, que mostra ali por semana quanto que vai ser necessário desembolsar para que aquela obra funcione, também é muito importante o planejamento ali, né, do investidor. Para ele já se preparar, naquele momento eu vou precisar ter tanto à disposição para eu comprar, né, o material, para pagar a mão de obra, para já fazer o fechamento com tal fornecedor. É super importante. Tendo o EVF na mão e a obra iniciando, como que eu posso usar o EVF para economizar na minha obra? Eu já sei que ela vai custar tanto, mas assim, como que eu posso usar o EVF para ou chegar naquele valor ou reduzir aquele valor? Assim, então, o estudo de viabilidade, geralmente a gente coloca ali valores reais, mas a gente geralmente não utiliza valores negociados de material, por exemplo. E aí, quando a gente coloca numa curva ABC, né, os valores que têm maiores custos, sei lá, estrutura, acabamento, valores que têm um preço alto, ele vai te ajudar a focar no que realmente tem um preço mais alto, né, naquela obra, e você vai poder gastar mais energia para negociá-lo. E isso pode ser você conseguir uma redução significativa na sua obra quando você for fazer essa negociação, entendeu? Então, esse pode ser um ponto que a gente pode colocar, que seria o EVF te ajudaria. Né? E um outro ponto também que a gente pode falar de redução é que, como nesse cronograma a gente coloca ali o planejamento, né, do que você vai ter que comprar, né, de uma forma mais organizada, você consegue se planejar melhor. Porque, por exemplo, se você esquecer de comprar algo que é importantíssimo na sua obra, e aí eu necessito, né, o pedreiro lá, o encarregado chega, eu preciso desse material. E aí você procura, não está na obra. Se você precisa comprar com urgência, com pressa, você não vai poder ver preço. Você vai ter que ir lá comprar e trazer, porque você não vai poder deixar a sua equipe parada. Então esse planejamento também vai fazer com que você compre de forma antecipada e que você tenha tempo hábil para poder você fazer essas negociações, conseguir um preço melhor. Então, isso tudo vai ajudar você, com certeza, a reduzir o custo, porque apagar um incêndio, né, que é uma coisa que pode acontecer numa obra que não é planejada e tal, você vai apagando incêndios e isso vai impactar significativamente. Verdade. Em relação ao EVF, né, e como a gente consegue economizar numa obra, uma ferramenta bem interessante assim a possibilidade de você criar cenários. E aí aqui um exemplo, né, 2 cenários referentes que foram feitos a partir de um projeto, né? E aí a gente criou algumas opções aqui para o cliente escolher e que deram uma diferença bem grande na obra. É a mesma casa, né? Então aqui piscina. Em um cenário a gente colocou a piscina em concreto e outra piscina em fibra. Esquadrias, a gente colocou num cenário a linha Suprema, que são de perfis mais robustos, e uma linha vidro temperado, né, que são que os perfis são bem fininhos, os perfis de alumínio. Em forros, a gente colocou 2 opções de forro também, né, citando alguns exemplos. Tinha o forro acartonado e tinha o forro de plaquinhas, né, que é um forro um pouco mais econômico. Então também deu uma diferença. Revestimentos, a gente colocou revestimentos com maior valor agregado e revestimentos com melhor custo-benefício, que também geraram diferença no valor, né? Louças e metais a mesma coisa, marmoraria também a mesma coisa, a gente colocou 2 opções. Luminárias também a mesma coisa. E o mobiliário, um EVF já incluindo o mobiliário, um cenário, né, já incluindo o mobiliário, e outro cenário sem incluir o mobiliário. Que de repente, né, dependendo do planejamento, você pode finalizar a sua obra
e depois contratar ali a marcenaria, né? Aí, ó, um cenário, essa obra, que era uma obra de mais ou menos 250 metros quadrados, quase 250 metros quadrados, 1.254, né? Uma obra de alto padrão. E... deixa eu botar aqui. E no outro cenário, 957 mil, dando uma diferença de 300 mil reais. Olha como é grande a diferença. Como pode ser grande a diferença dependendo do cenário. E aqui a arquitetura era a mesma. A gente foi mudando, dando possibilidades de alguns acabamentos diferentes, né? Algumas formas de executar formas diferentes de executar a mesma coisa. E deu essa diferença grande de 300 mil reais. Então, confiar simplesmente no valor genérico do CUB para você executar e concluir a sua obra não é uma decisão, não é a melhor decisão, né? A gente indica muito que seja feito um planejamento real ali com base no seu projeto específico. Então, de forma resumida, como que a gente pode dizer, o que a gente pode dizer assim, o que é EVF, de forma resumida? Então, o EVF, o próprio nome já ajuda a entender um pouco, né? Porque estudo de viabilidade financeira. É um estudo que ajuda, ele é uma ferramenta para tornar a sua obra viável financeiramente. Né? A gente tendo um bom projeto e tirando desse projeto os quantitativos, né? E as especificações, a gente vai conseguir chegar num custo muito próximo do real. E isso que é o EVF. É a gente extrair ali desse estudo, né, preliminar, as informações, todos esses quantitativos e especificações do projeto, vamos chegar num custo próximo e isso vai funcionar como uma ferramenta de estudo. Então, eu vou saber se eu vou precisar reduzir a área construída ou se eu vou precisar reduzir algumas especificações, alterar, né, algumas especificações para chegar num custo que eu consiga dar conta ali de concluir a minha obra com sucesso, né? Para que eu tenha uma obra bem sucedida. É uma ferramenta que vai te ajudar a concluir a sua obra da forma que você queria, que a pessoa sonhou, né? Que a pessoa planejou. Uma ferramenta de planejamento. Que pelo que a gente conversou, o que eu entendi foi o EVF. Ele ajuda a gente a chegar no projeto, ou seja, ele já vem acompanhando toda a fase de projeto, ele ajuda a gente chegar a definir, né? A definir o projeto. Ou seja, quando a gente define o projeto junto com o estudo de viabilidade financeira, a gente já tem ali uma grande chance de sucesso na obra. Sim. E aí a segunda questão dele ele já ajuda a gente a tomar melhores decisões em relação a compras de material, em relação a estratégias de execução de obra, em relação a negociações com fornecedores. Sim. Então, ele é muito rico de ferramentas para auxiliar numa obra bem sucedida. Sim. O que eu estou entendendo é isso. Uhum. Agora, eu queria saber de vocês o seguinte. Você chegou na obra. A pessoa fez todo o projeto, todo detalhado, todas as informações tem no projeto. Fez um estudo de viabilidade executivo, tem tudo detalhado, tudo na mão. Fez um orçamento executivo, né? Fez um orçamento executivo, tem todo o material. Aí ela chega, coloca na obra e contrata um profissional para executar. Vai dar certo? Pode dar certo ou não, depende de quem vai estar ali gerenciando a obra, porque aquela pessoa precisa ter um mínimo de um conhecimento técnico para poder analisar, né, usar muitas vezes aquilo ali como uma ferramenta de fato. Porque pode ser que tenha um profissional que já está acostumado a fazer obra e ele vai usar aquilo ali apenas
né, como mais um documento na obra ali. Muitas vezes vai guardar ali na obra os projetos, os documentos como um documento, e ele só vai pegar aquele papel quando chegar alguém na obra para perguntar como é que está a obra, como é que está o andamento, ele vai pegar ali e vai mostrar. Mas no dia a dia ele não vai utilizar. Então ele vai deixar de ser uma ferramenta que vai ajudar. Né? Então, ali todo, né, na proposta dele de planejar as compras, de planejar a execução, passo a passo, dia a dia, se ele não for utilizado como uma ferramenta, ele não vai ajudar em nada. Então, a gestão, no caso, que vai fazer toda a diferença. Apesar dela de ser uma ferramenta importantíssima, se não tiver alguém para fazer essa gestão, ela perde o sentido, entendeu? Sim. Que a gente vê muito também em obra, a mão de obra, às vezes, ela é viciada em fazer do jeito que ela sempre fez. E muitas vezes ela acaba não respeitando o projeto por isso, porque ela tem costume de fazer de outro jeito, como se fosse assim: eu tenho um carpinteiro na minha obra, ele vai colocar lá o telhado, né, vai colocar as peças do telhado, e tem lá para ele um serrote antigo lá que ele gosta muito de usar, mas eu fui e comprei uma serra circular porque eu queria que ele produzisse mais. Mas não, ele vai usar o serrote dele, vai ficar fazendo ali, ele faz muito bem, faz bem feito, né, porque ele está acostumado a fazer. Mas se ele usasse a serra circular, ele conseguiria produzir muito mais, e isso reduziria o meu custo que eu estou contratando ele, ficaria menos tempo na minha obra, vou finalizar mais rápido, vou minha casa com o telhado pronto mais rápido, vou conseguir me mudar mais rápido. O EVF, né, o projeto executivo, um orçamento executivo, podem fazer o papel assim que essa serra circular fez nesse exemplo que eu dei. Porque ele pode estar lá na obra à disposição daquela mão de obra, daquela equipe, né, de mão de obra civil, e não ser usado. Porque eu já construí mais de 50 casas, já trabalho com obra há 30 anos, e isso e aquilo, não preciso disso, vou fazendo do meu jeito, vai dar certo. Só que o jeito que ele sempre fez e que vai dar certo não é o jeito que o proprietário sonhou, não vai ser feito no mesmo tempo, né? Não vai, de repente, vai comprometer visualmente, vai comprometer a funcionalidade que foi pensada no projeto. Então, por isso que é super importante ter alguém ali fazendo a gestão de tudo isso, olhando de cima, orientando, verificando se o projeto está sendo respeitado, está sendo seguido, vendo se os procedimentos estão sendo feitos todos conforme o planejamento, né? Confirmando a qualidade dos materiais que estão sendo aplicados. Por exemplo, um leigo não vai saber se o cimento é o cimento correto, né, para fazer o embolse, se é o cimento correto para fazer a fundação, né, qual que é o rejunte correto para sentar um revestimento, se eu tenho que colocar argamassa só no piso, só no revestimento ou nos dois. Então, a gestão de obra é fundamental para o sucesso da obra. Você pode ter todo o planejamento financeiro, ter todo o planejamento técnico ali de projeto, ter um projeto maravilhoso e a obra ser terrível, como a gente também já viu exemplos aqui de clientes nossos, que saíram felizes da vida com o projeto, completamente satisfeitos, e depois, quando vão dar o feedback para a gente da obra, foi uma obra sem gestão, uma obra que não teve um acompanhamento técnico de perto, né, ali diariamente na obra, e quando você vai ver a execução, coisas erradas, que comprometeram a funcionalidade da obra, tipo uma janela que foi colocada mais alta do que estava prevista no projeto, numa cozinha em cima de uma bancada, e não deu para colocar o armário que estava no projeto em cima de uma bancada, né? E você não vai ter mais seu escorredor ali, você está lavando a louça, você está com o escorredor em cima, você não vai, você perdeu a funcionalidade. Depois que o revestimento está todo colocado, você descobre que a janela está na altura errada, imagina. Depois que seu revestimento está todo colocado na lavanderia, você descobre que colocaram um revestimento que era no banheiro na lavanderia. Histórias que a gente já ouviu, histórias reais. Então é fundamental que uma obra, para ela ser bem executada, tem que ter alguém olhando de perto, tem que ter a fiscalização, né? Ali tem que ter alguém para orientar essa obra, para gerenciar mesmo. E o que você tem ouvido assim, de mais de feedback dos clientes sobre o estudo de viabilidade financeira?
Então, a gente teve recentemente, né, um feedback de um cliente bem interessante, que a gente estava fazendo uma vistoria na obra dele, e ele falou de que o estudo de viabilidade foi uma ferramenta importantíssima para ele, né, para ele conduzir a obra. Né? Então, ele falou que o que foi planejado seguiu muito próximo da execução. Ele falou, isso me ajudou bastante, foi uma ferramenta importantíssima, né, que eu consegui me planejar muito bem. E aí ele reforçou e falou com a gente que ele não iria fazer nenhuma outra obra sem aquelas ferramentas. Ele falou, isso me ajudou bastante e eu pretendo em todas as obras ter essas ferramentas para me ajudar. Então foi um feedback muito, muito legal. Ai, que bom. E para você, quais os feedbacks que você mais tem ouvido sobre estudo de viabilidade financeira? A gente já ouviu, né, diversos feedbacks. Lembro que teve um cliente que falou que ele teve assim, chegou no final da obra, ele chegou assim, já precisando se esforçar muito, né, levantar alguns recursos assim, para ele conseguir concluir e graças a Deus ele conseguiu. Mas ele falou com a gente, se eu não tivesse tido o EVF ali na minha mão, com certeza eu não teria noção desse custo da minha obra. Eu estimava um custo muito inferior. Né? E o EVF me trouxe uma realidade e que me permitiu me planejar e concluir a minha obra. Se não fosse o EVF, né, eu não teria esse planejamento. A gente vê muitos clientes correndo atrás até da compreensão ali do EVF durante a execução, para que eles não fujam do orçamento, falando com a gente, né? Que eles querem realmente entender certinho ali cada custo para que não fujam daquele orçamento. Então a gente recebe muitos feedbacks de que o EVF ele permite esse controle maior, né, dos custos, né, principalmente dos materiais, né, que você vai adquirir ali ao longo da obra. Uhum. Bom, o papo tá bom, mas a gente precisa encerrar. Você que vai fazer a sua obra, não esqueça de fazer um estudo de viabilidade financeira para garantir o sucesso da sua construção. Queria agradecer aqui ao Alberto. Obrigado, Alberto. Agradecer a minha esposa. Muito obrigado. Até o próximo Entre Tijolos.